Olá, meus amigos, na live que eu fiz no dia 10 de agosto, terça-feira de 2021, cujo tema era como o ego nos protege e nos atrapalha, eu deixei algumas perguntas pendentes também por conta do horário. Então eu vou responder a 4 perguntas que ficaram para trás e espero que tenha sanado as dúvidas. A primeira delas era do Gabriel Schumacher, que ele disse o seguinte: Dalton, como é a relação do tipo 5 com a raiva e a imposição? É regra que todo 5 deveria ser fleumático? Bom, rapidamente, os tipos 5 de personalidade, eles expressam a sua raiva por meio de sarcasmo, ou então se retraindo mais ainda, seja fisicamente ou na mente. Se ficar insustentável a situação, eles podem eventualmente até explodir, sabe? Sair gritando, sair chorando, enfim. Esses tipos de personalidade, eles odeiam sentir que o seu espaço está sendo invadido. Quanto mais você invade o espaço dele, mais a probabilidade de ele desencadear raiva. Por exemplo, pessoas que invadem o quarto do tipo 5 sem permissão dele são uma fonte especial de fúria para eles, ok? Os tipos 5 desprezam o barulho, então o barulho insistente pode não ser muito alto, isso também os deixa com muita raiva. A ousadia também os deixa com muita raiva. Pessoas que parecem arrogantes ou que enaltecem a si mesmas ou parecem sedentas de atenção. Sabe, gente falando sobre si mesmo o tempo todo, querendo a atenção dele, isso vai deixando ele com raiva. Quanto ao aspecto da imposição, esse é um detalhe muito interessante, porque eles detestam serem forçados, por exemplo, a se socializar. Sabe? Você começa a insistir muito para ele ir numa festa, ou então ele está num evento social e fala: Olha, tem aqui uma pessoa que eu gostaria que você conhecesse, que me parece que gosta de você também. Ou seja, pessoas que tentam criar aproximações forçando uma socialização. E isso eles detestam, porque isso para eles é imposição. Outra coisa que eles não gostam é de ser mandados por gente que é controladora, porque pessoas que são controladoras, para eles são invasoras. Então, isso faz com que eles detestem, porque é uma imposição na vida deles. E uma coisa que eles não gostam e que julgam como imposição é a interrupção. Os tipos 5, eles já falam pouco. E quando eles se predispõem a falar, se o fulano não está ouvindo, começa a interrompê-lo, ele sente como uma espécie de imposição, de querer controlá-lo de alguma forma, afinal de contas a palavra estava com ele. Ele se sente muito mal com esse tipo de coisa. Eu não diria que ele se sente com raiva, mas ele sente que a outra pessoa está querendo impor o protocolo de comunicação com ele, e olha que ele se predispôs a falar e o outro não está respeitando. Outra pergunta que ficou para trás foi do Nelson Campos. Ele disse o seguinte: Dalton, tipo 5 é o que menos demonstra os sentimentos? A resposta é sim. Como eu já disse, os tipos 5 de personalidade, eles têm muito pouca habilidade social, muito pouca habilidade com os sentimentos. Então, quando eles são inquiridos diretamente com algo que eles não sabem como responder, ou porque eles não tiveram tempo para processar, eles simplesmente recuam. E como eles controlam muito bem, inclusive, a sua comunicação corporal, as pessoas até acham que eles são frios. Então, a demonstração dos sentimentos dele não significa que ele não os tenha. Muito pelo contrário, ele tem, mas ele trava, porque ele tem essa dificuldade de se comunicar. Ele não sabe se ele expressar o que vai vir depois, e aí ele fica mais sem jeito de novo, mais sem jogo de cintura. Eu conheço um tipo 5 que, para dizer eu gosto de você, nem sai a palavra gosto, sabe? Ele fala assim, eu gosto de você. Eles têm até dificuldade de dizer esse tipo de coisa, porque, primeiro, ele não sabe lidar com o que ele está sentindo. Segundo, ele não sabe qual vai ser a sua resposta.
se aquilo é um incentivo a abordá-lo de uma forma mais direta ou abordá-lo de uma forma mais ampla ou explícita. Eles têm receio dessas coisas. Então, os tipos 5, nada a ver com não ter sentimentos, e sim tudo a ver com expressá-los, porque eles são inábeis nessa expressão, ok? Aqui vem uma questão da Karina Moraes. Ela disse o seguinte: Dalton, é comum os tipo 4 se sentirem receio e o pavor de serem demasiados ou excessivos ou enjoativos para os outros, mesmo sendo em determinadas circunstâncias, que sejam inevitáveis essas circunstâncias? Bom, essa pergunta eu vou responder em duas partes, porque eu vou responder uma outra questão mais adiante e complementa esta. Então, Karina, depende. Os tipo 4 de personalidade não são de poucas palavras, via de regra. Eles explicam, são muito didáticos, tentando fazer com que você compreenda o que eles sentem, ou contar suas próprias histórias nas quais eles foram protagonistas ou participantes, porque eles estão tentando explicar como eles se sentiram nessa situação. Então, são muito didáticos. Quando se trata de um relacionamento, discutir relação é com eles mesmos, DR é com eles mesmos, você sabe. Então, embora eles sejam muito empáticos, eles têm, às vezes, muita dificuldade de se controlar quando ele está absorvido pelos seus sentimentos. Então, ele está sentindo aquilo tudo, ele não percebe se ele está sendo excessivo. Agora, mas se esse tipo 4 for um pouco mais controlado, vamos dizer assim, e ele não tiver num momento no presente excitado, envolvido com as emoções, eventualmente ele pode sim se conter ou perceber, porque ele é muito empático, o que se passa com você e ficar no aguardo. Ou evitar de ser invasivo ou excessivo, eventualmente, como você disse. Então depende do momento, depende do nível de afinidade e do histórico desse assunto, que tem a ver com a resposta à próxima pergunta que eu vou complementar a sua, ok? A próxima pergunta que ficou para trás foi da Grazi Almeida. Ela diz assim: a impressão que eu tive é que o mecanismo de defesa do tipo 4 não defende ele de fato. Não entendi como é que a introjeção dá essa enganada no tipo 4. Introjeção é uma coisa meio complicada mesmo. Vamos tentar explicar melhor para a Grazi Almeida, inclusive complementar a pergunta da Karina Moraes. O tipo 4, ele usa a introjeção para manter uma autoimagem de autêntico. Eu sou autêntico. A introjeção é o oposto da projeção. A projeção, ela ocorre quando uma pessoa projeta os sentimentos que ela não quer nela na outra pessoa. Lembra que na live eu dei um exemplo? O fulano, ele é casado e ele se sente atraído por uma colega de trabalho, e aí aquilo vaza de alguma forma para a esposa dele, por exemplo, e ele vai e diz: não, mas era ela que dava em cima de mim e não eu em cima dela. Ou seja, ele pega a culpa dele que ele não quer e joga no outro. Ou seja, ele projeta a sua culpa no outro. É uma transferência, porque eu não quero esse sentimento para mim. Lembra? Pois é. A introjeção é o oposto. É quando você absorve e não projeta. A introjeção, ela é muito comum entre filhos e pais. Sabe, uma criança, ela pode assumir elementos da personalidade do seu pai e da sua mãe, porque ele confia neles. Assume as crenças dos pais. Então, foi a minha criação. A criança assumiu, introjetou muitas das ideias, comportamentos, pensamentos dos pais. Às vezes até um conceito do que é certo e do que é errado. Quando as pessoas introjetam as coisas, elas se identificam tão fortemente, é uma identificação tão grande, que elas não conseguem separar aquilo que é do outro e aquilo que é delas mesmas. Lembre-se que o tipo 4, ele quer saber quem ele é. E se alguém que significa muito para o tipo 4 critica ele, por exemplo, eu considero aqui uma pessoa maravilhosa, muito meu amigo, confio muito, está sempre comigo, e ele chega uma hora e diz assim para mim: Dalton, você é chato. Vindo dele, é um dado significativo. Tem a ver comigo e tem importância de quem partiu. Uma pessoa que eu confio. Então, eu
introjeto essa crítica, que eu sou chato, para fazer parecer lá dentro de mim que a crítica vem de dentro de mim mesmo e não do lado de fora. Por quê? Porque dessa forma eu tenho uma sensação de que eu estou administrando as coisas melhor. Da próxima vez que alguém me chamar de chato, eu vou pensar assim, eu já sei disso. E eu não me ofendo com o que esse cara está dizendo. Porque eu já introjetei de alguém que eu confio muito. Eu já administro aquilo dentro de mim e já não é considerado mais uma crítica. É um defeito meu e não precisa me dizer isso. Eu já sei. Eu tiro de dentro de mim a sensação ruim ao ser criticado por uma outra pessoa, porque eu sei que eu sou chato. Isso numa coisinha, eu estou dando exemplo, imagina um montão. Então, o tipo 4 de personalidade, em vez de ele repelir as experiências negativas, o tipo 4, ele na verdade incorpora para o seu interior. E faz isso como uma forma de lidar com essas informações ruins, dolorosas, difíceis. E acho mais fácil, como eu disse, lidar com essas coisas que ele se auto-inflige, né? Do que lidar com a crítica quando vem dos outros. Então eu ouvi do meu amigo que eu sou chato, incorporei isso. Nossa, foi ruim ouvir isso dele. Mas ok, eu sou uma pessoa chata. É mais fácil lidar com qualquer outro que venha me dizer que eu sou chato. Tá em mim já. Lembra, ele quer saber quem ele é. E ele vai juntando tudo. O que ele conclui, as experiências, das coisas negativas ele intensamente experimenta, inclusive essas observações de pessoas que são importantes na vida dele. Agora, Karina, voltando lá na sua pergunta, lembra que você falou, às vezes o tipo 4 ele pode se sentir receoso de ser excessivo, por exemplo? Imagina que o tipo 4 um dia foi chamado de excessivo por aquele meu amigo. Aquele meu amigo que eu confio muito disse, Dalton, você é excessivo. Ou você é um cara demasiado. Eu introjeto isso. Então, sabendo que eu sou isso, pode ser que numa determinada situação, onde eu esteja envolvido pelos sentimentos, eu possa até me permitir ser excessivo. Mas, sem medo de ouvir de você, Dalton, você está sendo excessivo, porque eu já sei. Eu tenho consciência disso. Então, se eu puder, se eu estiver em condições, se eu quiser, já está em mim eu optar por decidir não ser excessivo, recuar, ficar mais quieto, etc. Dependendo de como eu me sinto e do nível de consciência que eu tenho, da introjeção sobre ser excessivo. Deu para entender? Os tipo 4, para quem é tipo 4, geralmente sabe do que eu estou falando. E aí você diz assim, mas eu não entendo como é que esse mecanismo de defesa o defende. O defende sim. Alguém já disse para ele já teve o primeiro impacto que ele era excessivo ou ele era chato. Isso está incorporado, introjetei em mim. Todo mundo que falar isso para mim, eu vou considerar se eu devo continuar sendo chato ou excessivo ou não, mas a crítica, eu já lidei com ela. Eu já sei que eu sou. Então aquilo que vem não me incomoda mais. É só incorporar. Eu não me defendo daquilo. Eu aceito. É o contrário da projeção, a introjeção. Deu para entender? Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sanado as dúvidas. No comentário desse vídeo tem os links para os meus cursos. Esse assunto é muito interessante. Eu sei que desperta a atenção das pessoas. Façam os cursos. Entrem no processo de autoconhecimento através do Enneagrama da Personalidade. Fiquem bem. Tchau.